Vocês devem se lembrar da polêmica daquele projeto de lei que traz várias alterações relativas ao trânsito. Esse projeto ele é polêmico desde que foi entregue pelo governo, aliás, pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados. Sofreu várias modificações na Câmara, agora já poderia ser votado pelo Senado, mas sem a devida discussão sobre esse texto, que, olha, dá até pra gente dizer que seria uma espécie de mini-reforma aí no Código de Trânsito Brasileiro, de tanta modificação que ele traz em vários e vários pontos. E agora a notícia que nos chega é que foi adiado. Esse projeto não vai ser votado e um dos articuladores justamente para que isso acontecesse foi o senador Randolfo Rodrigues, líder da rede no Senado, está na linha com a gente. Boa noite, senador. Acho que o senador não está ouvindo a gente. O senador está ouvindo a gente que não está ouvindo o senador aqui. Pronto. Oi, senador. Tudo bem? O áudio não estava ligado aqui. Boa noite a todos que ouvem e assistem a Band News FM. Prazer estar falando com vocês. Estamos na Rádio Bandeirantes, senador, mas tá tudo certo, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Senador, conta pra gente, o que pesou mais para que o senhor e outros senadores, principalmente os senadores da oposição, batessem na tecla de que a discussão ainda não estava madura para que esse PL pudesse ser votado no plenário? Bom, primeiro, a votação para retirada de pauta foi uma votação apertadíssima. Nós vencemos por 39 votos contra 31. Nós justificamos a retirada de pauta pelas razões óbvias de que este projeto não é prioridade. Veja, em um Brasil em que nós temos uma pandemia que já matou mais de 104 mil brasileiros, querem votar uma lei que flexibiliza a legislação de trânsito. O trânsito brasileiro, que ano passado já matou outros 40 mil. O que estava para ser votado era uma legislação da morte, que só interessa aos infratores do trânsito. Eu quero citar 4 exemplos, de vários que poderia citar, que estavam nesse código para ser votado. O primeiro deles, uma alteração no artigo 218, retirando a possibilidade de apreensão de documento de habilitação quando o condutor for flagrado conduzindo acima de 50% do limite da via. Significa o seguinte, que quem estiver conduzindo a 100 km em uma via e que está regulamentado a 50 ou a 60 km, não terá mais a carteira apreendida. Segundo, uma alteração no artigo 138, que abranda as regras para condutor de veículos de escolares. Significa que aquele que conduz transporte escolar leva crianças e tiver pena gravíssima na sua carteira, pode continuar conduzindo crianças. Terceiro, uma alteração no artigo 148, que autoriza o condutor nas categorias C, D e E, ou seja, condutor de trator, de caminhões, de veículos desse tipo, tenha livre escolha de realizar seu exame toxicológico. Imagine as fraudes de exame toxicológico que iria proporcionar. A quarta, a outra alteração do artigo 106 deve ter sido pedida por encomenda por milicianos e traficantes de drogas, porque nesta alteração retiraria-se a exigência de documentos de autorização para o registro ou licenciamento de veículo blindado. Ou seja, é uma emenda que só o crime organizado iria celebrar. Votar esse projeto no meio de uma pandemia, sem passar por nenhuma comissão, sem ser visto, sem ser ouvido nenhum dos especialistas sobre o tema. E é importante nós aqui acrescentarmos, 60% das infrações de trânsito no Brasil são cometidos por 5% dos motoristas. É uma lei para beneficiar literalmente uma meia dúzia. Improcedente, inadequado, no momento tão triste do Brasil, quererem o Senado pegar carona durante um momento em que brasileiros estão carregando cadáveres de uma pandemia, pegar carona dessa circunstância para passar essa boiada. Essa é uma das boiadas que queriam aprovar no Congresso Nacional. Uma boiada para matar mais gente no trânsito brasileiro. Ainda bem
que prevaleceu a sensatez da maioria dos senadores e foi suspensa a votação. Senador Randolfo Rodrigues, esse projeto sai da pauta e agora como fica a tramitação dele dentro do Senado? Bom, o bom senso indica que esse projeto é retirado de pauta e não volta. Só que eu não duvido nada, porque, veja, esse projeto foi incluído na pauta hoje pelo presidente do Senado sem que os líderes fossem ouvidos, sem que houvesse consenso no colégio de líderes. Na verdade, a maioria dos senadores, como apareceu no placar, no resultado da votação, 39-31, não queriam votar essa matéria. Ou seja, empurraram na marra para ser votada essa matéria no dia de hoje, e só não foi votada devido à resistência do plenário, que acatou o requerimento de retirada de pauta, que foi por nós apresentado no início da sessão. O bom senso, o regimento, a norma diz que neste ano não se vota mais essa matéria. Mas, como nós estamos também em tempos em que as normas não são seguidas, nós vamos ficar atentos e vigilantes. Senador, esse projeto, quando chegou, ele era ainda pior, né? Ele trazia, por exemplo, a questão da não obrigatoriedade da cadeirinha. Foi um projeto que foi levado pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, num tom ali bastante de cumprir algumas colocações que ele fez na própria campanha eleitoral. É um projeto que, de certa forma, atende a um apelo para que se tenha uma ampliação do número de pontos para que você perca a carteira, né? Tem uma gradação até chegar a 40 pontos, dependendo da quantidade de infrações gravíssimas que você tem. Mas era um projeto ainda pior em relação a esses pontos polêmicos, como, por exemplo, o uso da cadeirinha, que ainda bem lá na Câmara dos Deputados sofreu alterações, a cadeirinha continua sendo obrigatória, a questão da validade de 10 anos agora, né, para condutores com até 50 anos de idade, essa questão também da pontuação necessária para chegar nessa situação de perder a CNH. Esses pontos que eram tão polêmicos lá na Câmara dos Deputados, eles estão pacificados na discussão do Senado, ou o senhor acredita que, uma vez se voltando com esse projeto para a pauta, isso pode sofrer modificação também? Pode, isso é um risco que se tem do governo, inclusive, retomar isso. Na verdade, ao que me parece, a intenção real dos defensores do projeto era apreciar a matéria hoje e encaminhá-la para a sanção do presidente da República. Eu não vejo mais ambiente para, por exemplo, questões que foram sanadas pela Câmara, como o uso da cadeirinha, serem restaurados no projeto. Agora, o conjunto do projeto ainda é muito ruim. Eu não me recuso, por exemplo, a apreciar qualquer matéria que aperfeiçoe o Código de Trânsito Brasileiro, mas não é possível votar um texto que, entre outras coisas, possibilita que qualquer cidadão possa blindar o seu carro sem a autorização das autoridades competentes. Sem a autorização das autoridades competentes. Isso é um tipo de norma que só interessa ao crime nesse país. Não concordo em que nós possamos apreciar alguma matéria que flexibilize normas de trânsito em um país que mata por ano 40 mil brasileiros, compatriotas nossos. Então, aceitamos nós da oposição quaisquer debates, mas o que nós não aceitamos é apreciar em um momento como esse, sem debate, uma legislação dessa. E em um momento como esse. Nesse instante, as sessões do Senado estão ocorrendo como essa conversa aqui que estou travando por vocês, pela via remota. Esse projeto não foi apreciado em nenhuma comissão do Senado. Faço a pergunta básica. Qual a urgência no Brasil, que está enfrentando a pandemia dessa gravidade, de nós flexibilizarmos as leis do trânsito? Qual a urgência? A que interesses está servindo? Então, eu espero que nós suspendamos esse debate, de fato, como foi decidido agora pelo plenário, e pelo menos até o Senado voltar presencialmente, nós não apreciemos esse tema.
Senador, uma dezena, né? Dezenas de emendas foram adicionadas ali ao projeto de mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. O senhor chegou a ter contato com algumas delas, pelo menos, ter uma ideia do que pode estar embutido agora nesse projeto também? Bom, as nossas, por exemplo, nós pedimos a supressão desses dispositivos que eu acabei de citar para vocês. Outros colegas parlamentares queriam, na verdade, o interesse da maioria dos partidos, e por isso, inclusive, foi retirado o projeto de pauta, era retirar muitos dos dispositivos que possibilitavam uma espécie de liberou geral. Essa questão da pontuação na carteira, que foi muito bem exemplificado por vocês. Não é possível, não é aceitável uma flexibilização desse tipo. E a razão central, até pela qual nós justificamos a retirada de pauta, é que isso não teve debate aprofundado. Eu repito, esse tema foi levantado em uma reunião de líderes. A maioria dos líderes disseram que não tinha acordo na votação desse tema. E abruptamente, de forma violenta, hoje, o relator da matéria, o senador Ciro Nogueira, e o presidente colocaram para ser votado, colocaram em apreciação. Ainda bem que o plenário, compreendendo que precisa de debate um tema como esse, retirou esse projeto da pauta. Senador, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor estava agora há pouco em uma audiência com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que está com aquele caso do dossiê que foi produzido por uma secretaria do Ministério da Justiça em relação a opositores do governo Jair Bolsonaro. Temos a expectativa também de uma avaliação amanhã do Supremo Tribunal Federal como um todo em relação a esse assunto. Que dá para dizer dessa discussão depois dessa reunião com a ministra Carmen Lúcia, hein, senador? Então, dessa audiência, além de mim, participaram o senhor Orlando Zacconi, participaram as vítimas, aqueles que foram indevidamente espionados. Porque uma coisa é atividade de controle de inteligência, atividade de inteligência. Outra é, por exemplo, espionagem política. Foi isso que ocorreu em relação a organizações como os policiais antifascistas, que estavam nessa audiência ainda há pouco com a ministra Carmen Lúcia, através do senhor Orlando Zacconi, e com um intelectual do porte Paulo Sérgio Pinheiro. Olha, veja só, Paulo Sérgio Pinheiro é uma das maiores autoridades desse país em matéria de direitos humanos. Foi secretário nacional de Direitos Humanos, membro da Comissão Nacional da Verdade. A pergunta é qual ameaça à segurança do Estado que pode possibilitar este cidadão? É assim como esse cidadão está fichado no Ministério da Justiça, como se fosse alguém que ameaçasse a segurança do Estado. Então, nós pedimos, a nossa ação de descumprimento do preceito fundamental, movida pelo meu partido, a Rede de Sustentabilidade, pede, entre outras coisas, a divulgação do dossiê, porque não é matéria reservada de Estado. Pede, além disso, a abertura de inquérito contra o senhor ministro da Justiça, porque compreendemos que ele praticou e incorreu em crime, e pede, complementarmente, a suspensão de qualquer atividade de monitoramento, como esta que foi inaugurada em relação aos policiais antifascistas e, ao mesmo tempo, a personalidades como o senhor Paulo Sérgio Pinheiro e o senhor Luiz Eduardo Soares. Saímos da audiência com a ministra Carmen Lúcia muito seguros e satisfeitos. Eu acho que amanhã, eu tenho muita confiança na Suprema Corte Brasileira e que ela amanhã, como guarda da Constituição brasileira, irá tomar uma decisão pela preservação do artigo 5º da Constituição dos direitos individuais que estão lá consagrados. O julgamento está confirmado para amanhã, né, senador? O julgamento está confirmado para amanhã, às 15 horas, da DPF 722, movida pelo meu partido, pela Rede Sustentabilidade, com esses pedidos que aqui expus para vocês. A ministra Carmen Lúcia, na semana passada, em um voto sobre uma outra DPF que nós movemos em relação às atribuições da Agência Brasileira de Inteligência, eu acho que já indicou o caminho que deverá seguir, que é o caminho de que, numa ordem democrática, não cabe arapongagem. É isso. E com o sigilo desse material protegido a partir da decisão da ministra Carmen Lúcia também, né, senador? Bom, um dos pedidos que nós fazemos é que este documento, não se trata de informações sensíveis à segurança do Estado.
O pedido que nós fazemos, a nossa interpretação é que houve um monitoramento indevido. E por isso, a regra, neste caso, é que esse documento tem que ser tornado público. O nosso pedido, então, é para publicidade do documento. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o líder da Rede Sustentabilidade no Senado, o senador Randolph Rodrigues, conosco aqui no Bastidores do Poder. Senador, obrigado pela participação do senhor mais uma vez, bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, senador. Obrigada.